Brasil eliminado da Copa do Mundo e as nossas atenções agora é para o Brasileirão. É brincadeira, ainda tem Copa do Mundo rolando, por mais que o Brasil tenha nos magoado, por mais que fique aquele sentimento de luta, não vai acompanhar mais Copa do Mundo e tudo mais, eu, em específico, ainda vou continuar acompanhando, é claro, com aquela dorzinha ainda no coração, ali meio desanimado, mas, poxa, é Copa do Mundo, cara. Temos grandes jogos pela frente, ainda tem as quartas, a semi, a grande final. Vou continuar com toda certeza acompanhando a Copa do Mundo e te aconselho a continuar acompanhando também. Estou gravando esse vídeo aqui no dia 6 de julho, então ainda tem muita Copa do Mundo pra gente acompanhar. Mas eu sei que agora que o Brasil foi eliminado, os nossos olhos, a nossa atenção volta aí um pouquinho para o Campeonato Brasileiro. E como é que está o seu time na tabela? Seu time está lá em cima? Você se lembra de qual posição está o seu time? Está preparado a passar raiva com o seu time novamente? Não bastava só a seleção brasileira, agora vamos passar raiva com o nosso time. Já estou aqui com a camisa do maior time do mundo que vai levar sufoco aí no Campeonato Brasileiro. Mas enfim, vamos dar uma olhada aqui para que a gente relembre como está a tabela, como está a situação de cada um dos times. Em primeiro lugar, nós temos o Palmeiras, que vem aí nos últimos 5 jogos. O Palmeiras empatou 3 e venceu 2. O Palmeiras é o líder do Campeonato Brasileiro com 41 pontos, com uma folga bem considerável. Nós temos o Flamengo em segundo lugar com 34 pontos, só que o Flamengo tem um jogo a menos, enquanto o Palmeiras fez 18 jogos, o Flamengo fez apenas 17. Mesmo assim, a diferença ainda é bem considerável. O Fluminense está em terceiro lugar com 31 pontos, com os 18 jogos completos. Lembrando que a gente volta para jogar a 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, beleza? Fechando o G4, os times que vão diretamente para a fase de grupos da Libertadores. O Atlético Paranaense com 30 pontos, que nos últimos 5 jogos perdeu apenas um jogo. E aí, em quinto lugar, uma campanha bem interessante, surpreendente para mim, que é o Bragantino, com 29 pontos. O Bragantino que está ocupando aí a 5ª posição com vaga para a pré-Libertadores. E daí para baixo nós temos o Bahia com 6 pontos. O Bahia em sexto lugar com 26 pontos, com 17 jogos jogados. O Bahia tem, dos últimos 5 jogos, 2 derrotas, 2 empates e apenas uma vitória. O Bahia aí tá mais ou menos, precisa se dedicar mais. O Coritiba, que subiu da Série A de 2025, que subiu da Série B de 2025 para a Série A de 2026, está em sétimo lugar, faz uma ótima campanha, com 26 pontos. O Coritiba está em sétimo. O São Paulo, que vem aí com resultado bem ruim. O São Paulo está em oitavo lugar com 25 pontos. O São Paulo que tem nos últimos 5 jogos 3 derrotas e 2 empates. Então o São Paulo vivia uma má fase, ainda bem que teve a parada para a Copa do Mundo, porque o São Paulo estava muito mal. Mas mesmo assim, numa boa colocação até o momento, com 25 pontos. O Atlético Mineiro, que deu uma guinada, subiu aí para o 9º lugar, está com 24 pontos. Dos últimos 5 jogos, são 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Em 10º lugar, nós temos o Corinthians, com 24 pontos. Em 11º,
Nós temos o todo-poderoso Cruzeiro com 24 pontos. Cruzeiro precisando em melhorar urgentemente nessa tabela. Tem aí todo um segundo semestre muito difícil de Campeonato Brasileiro, de Copa do Brasil, de Libertadores. Então é um campeonato bem apertado em questão de calendário. E fechando aqui são os 11 primeiros times que estão indo para a Sul-Americana. E daqui para frente nós temos o Botafogo, que vai fazendo uma campanha muito ruim, em 12º lugar com 22 pontos. O Vitória, com 22 pontos, está em 13º lugar. O Inter, que mais uma vez está aqui perigando, perto da zona de rebaixamento, está em 14º lugar com 21 pontos. O Santos, que agora tem aí, né, a volta de Neymar. Será se Neymar vai jogar o segundo semestre pelo Santos, agora que o Neymar foi eliminado junto com a seleção brasileira da Copa do Mundo? Veremos, né? Vai ficar aí pro segundo capítulo, pro segundo semestre dessa novela chamada Brasileirão. Não perca. Em 16º lugar, nós temos o Grêmio, com 21 pontos. É o primeiro time fora da zona de rebaixamento. A vida do Grêmio não está fácil. Dos últimos 5 jogos, o Grêmio perdeu 2, empatou 2 e venceu apenas 1. E abrindo a zona de rebaixamento, nós temos o Vasco da Gama, que demitiu o Renato Gaúcho. Eu nem sei, cara, para ser bem sincero, tô tão envolvido com Copa do Mundo que eu nem sei se o Vasco contratou outro técnico. Deixa eu ver aqui, cara. Demitiu o Renato Gaúcho. Enfim. O Vasco da Gama está sem um treinador efetivo desde a demissão de Renato Gaúcho em 18 de junho de 2026, em plena Copa do Mundo, né? A equipe está sendo comandada interinamente pelo auxiliar Bruno Lazzaroni, enquanto a diretoria negocia com novos profissionais após tentativas frustradas de contratação. Isso aqui é a notícia que o Google trouxe aqui pra gente. Enfim, o Vasco, né? É o 17º lugar com 20 pontos. Nos últimos 5 jogos, o Vasco perdeu 3, empatou 1 e venceu apenas 1 jogo. Em 18º, nós temos o Remo com 18 pontos. Em 19º, nós temos, infelizmente, o Mirassol que vem bem na Libertadores, mas no Campeonato Brasileiro é o vice-lanterna com 16 pontos. E em último lugar, cara, que a gente pode dizer que tá basicamente rebaixado, nós temos a Chape na lanterna com 9 pontos. Dos últimos 5 jogos da Chapecoense, eles perderam 4 e empatou apenas 1. Inclusive, a Chape tem apenas uma vitória nesse campeonato. Então a vida da Chapecoense aqui não tá fácil. Se para ninguém tá fácil, para a Chapecoense tá pior ainda. Mas um detalhe que nos chama a atenção é que do 17º lugar, que é o Vasco, que é o primeiro time da zona de rebaixamento, que tem 20 pontos, olha para você ver. Vou colocar aqui o Bragantino. Não. Quer ver, ó, do Vasco, com 20 pontos, em 17º, para o... Não, vou colocar o Bahia, que está em 6º lugar, são apenas 6 pontos de diferença. Olha para você ver. Nós temos um campeonato aqui que, por mais que eu passei aqui time por time, totalmente indefinido, principalmente ali, pode-se dizer que do Bahia para baixo, não sei se o Bragantino dá para incluir aqui, o Bragantino tem 29 pontos, seria 9 pontos de diferença, já é uma distância considerável, mas fica ali perigando. Tem o Atlético Paranaense com 30, e aí talvez os
três primeiros colocados estão mais tranquilos, que é o Fluminense com 31, Flamengo com 34 e o Palmeiras que nem se conta, né? 41 pontos. Então, de 9, 10 pontos para cima já é bem difícil, mas é muito interessante a gente ver que são apenas 6 pontos que separam o 17º lugar do Brasileirão para o 6º lugar. Apenas 6 pontos, ou seja, 2 vitórias. Incrível, cara, incrível. Esse é o Campeonato Brasileiro que está nos esperando pós-Copa do Mundo. Só que um detalhe que eu estava olhando aqui, vou deixar aí na tela para vocês. Cara, eu achei que os jogos da Copa só voltariam depois que a Copa do Mundo acabasse. A data final para a Copa do Mundo, que acontece no dia 19 de julho, a final da Copa, e a gente já tem a rodada do Brasileirão acontecendo no dia 16 de julho. Pô, cara, que calendário é esse, irmão? Tipo, não faz nenhum sentido ter um Botafogo contra Santos no dia 19 de julho às 19h30. No dia 16 de julho, perdão. Se a final da Copa é 19, que essa rodada tá começando aqui no dia 16, cara? Tem umas coisas que não dá para entender, né? CBF com o Samir Chaude em questão de calendário deu uma melhorada, aquela questão lá dos estaduais, deu uma melhorada, mas isso aqui a gente precisa ver. Se a final da Copa é dia 19, que essa rodada tá começando aqui no dia 16? Enfim, como é que vai ser a rodada de volta do Brasileirão? O Botafogo encara o Santos no dia 16 de julho, quinta-feira, às 19h30. No Barradão, o Vitória recebe o Vasco da Gama no dia 16 também, numa quinta-feira, às 19h30. No Maraca, nós teremos Fluminense contra Bragantino na sexta-feira, dia 17 de julho, às 20 horas. Nesse mesmo dia, no mesmo horário, o Mirassol recebe o Grêmio. No dia 21, numa terça-feira, nós temos Atlético Mineiro contra o Bahia. Na quarta, às 21h30, o São Paulo joga em casa contra o Atlético Paranaense. No Beira-Rio, nós temos o jogo na quarta-feira, dia 22 de julho, às 21h30, Inter contra o Cruzeiro. No dia 22, também na quarta-feira, às 21h30, a Chape recebe o poderoso Flamengo. Na quinta-feira, dia 23 de julho, às 19h30, nós temos Corinthians contra Remo. E, para fechar a rodada, na quinta, dia 23 de julho, no Couto Pereira, o Coritiba recebe o Palmeiras. Rapaz, Copa do Mundo é bom, mas se fosse bom mesmo, seria todo ano, que nem o Brasileirão. Brincadeira, só para descontrair. Enfim, deixa o seu like, deixa a sua inscrição, estamos aí caminhando para os 800 inscritos e no segundo semestre teremos muito Brasileirão aqui nesse canal. Então se inscreva aí para você não perder nada. Falou? Um beijo, um abraço no seu coração, até mais. Tchau!